Saudações, gente bonita. Em Goiás, 7 horas da manhã. Fazem 15 graus. Uma manhã fresca, muito agradável, bonita. O céu bonito, mas infelizmente sem nuvens. Mestre Leider aqui falando. Pessoas, resumindo até agora. Golpe de Estado em Bangladesh. Hasina, a presidente, foi derrubada pelos jovens, né? E pelos militares. Tipo o que eles queriam que acontecesse no Brasil, e quase aconteceu. Jovens, claro, sempre eles, né? O gigante lá parece que acordou, e acorda sempre a serviço dos Estados Unidos da América. Notícia ruim para o Modi, ruim para os BRICS, péssima na verdade. Bom, a Bolsa de Nova York está esperando para ver o destino dela. A de Tóquio, queda de mais de 10%. A de Seul, queda de mais de 10%. A de Taipei também foi pro ralo. As bolsas asiáticas derreteram. As ações no pré-mercado das 7 magníficas. Tesla foi pro chão. Nvidia, eu não sei onde conseguiu espaço, mas parece que vai abrir caindo ainda mais. A Intel também, não sei como, já caiu 50% na sexta, 50%, gente, que loucura. E já o pré-mercado já está em queda também. Então o mundo está pegando fogo. E os Estados Unidos da América, a inteligência americana, que tudo indica, está informando que o ataque iraniano vai ser realizado hoje. Para terminar de lascar. Tá até frio aqui em Catalão, mas porque aqui nós somos uma cidade rural, né? Uma cidadezinha. O mundo está pegando fogo. O mundo está pegando fogo. E... ah, meu Deus do céu. Se eu voltar lá em casa, porque eu esqueci um negócio, eu vou ter que andar mais uns 5 minutos para ir, depois mais 5 minutos para chegar onde eu tô. E não tem jeito. Esqueci uma coisa importante. Vou voltar, né? Chegar atrasado. Fazer o quê? Ontem a minha live, preparei a live. E aí quando ela começou, tava sem som. E depois de uns 5 minutos também ficou sem vídeo. Quer dizer, ficou só uma tela preta. Tive que reiniciar e começar de novo. Acho que a vida adulta é lidar com frustrações, né? Você tem que saber lidar com frustrações. Mas voltando, bom que a gente ganha mais tempo para falar sobre o mundo em chamas. Vamos começar com a Ásia. A Bolsa de Sydney também estourou, né? O que acontece é que os americanos, para variar, calcularam muito mal as movimentações deles. Fizeram medidas estúpidas na própria bolsa, na própria taxa de juros. E a bolsa deles teve uma sexta-feira horrorosa, né? Quem acompanha nosso canal aqui deve ter visto a discussão. Foi uma carnificina, inclusive o título do vídeo foi esse, carnificina. E eles lidaram muito mal com tudo isso. Como resultado deles terem lidado muito mal, a instabilidade chega em Tóquio. A instabilidade chegou em Tóquio e o BOJ, né, que é o Banco do Japão, que é o Banco Central deles, lidou pior ainda do que o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Como resultado, deu ruim, muito ruim. Daqui a pouco eu explico para vocês, só um momento. Deixa eu explicar para vocês
meu irmão e eu voto com ele porque ele tem, né, uns probleminhas e tal, com pé, mobilidade. E aí a gente sempre toma café na quitanda da Poliana, só que agora ele não tá podendo andar nem até a quitanda. E aí eu tenho essa garrafinha térmica de café. Como ele não pode ir até a quitanda, eu vou levar a quitanda até ele. A gente sempre toma leite com café quente. E aí a minha ideia é pegar minha garrafinha térmica, passar lá, comprar o leite com café quente, comprar os pão de queijo. E aí a gente toma café da manhã junto do mesmo jeito, enquanto espera Uber, né? Que amigo é amigo, como se diz em Goiás. Fé da puta é fé da puta. Enfim, deixa eu voltar para pegar a garrafinha de café. Quer dizer, para colocar café. Mas vamos lá. Esqueci de pegar meus remédios, que eu vou passar na minha mãe e tomo meus remédios lá. Vou ter que voltar de novo. É o que acontece quando a gente levanta esse baforido. Eu levantei, hoje era 4h30 da manhã, né, pra saber se tinha acontecido alguma coisa. Claro que aconteceu, né, já tava tudo ruim. E aí a gente amanhece com um golpe de estado em Bangladesh. Os jovens, né, claro, o gigante que acorda. Os Estados Unidos são muito previsíveis. Só que mesmo assim, graças quase sempre ao apoio de militar e da mídia, eles conseguem destruir países. Quando eu falo, gente, que isso tem que acabar, é sobre isso. Não tá nada bem, sabe? O mundo não pode continuar à mercê de artimanha dos Estados Unidos. Bangladesh tem uma população de 170 milhões de pessoas. Nós sabemos o que aconteceu com o Brasil depois do golpe, depois da Lava Jato, depois do Temer, depois veio o Bozo. Nós sabemos o que nos custou o movimento Passe Livre, as Sininhos, o Não Vai Ter Copa. Nós sabemos. Bangladesh agora vai passar pela mesma coisa, com a diferença que eles tinham muito mais futuro e são muito mais pobres. Então isso tem que acabar, gente. Uma hora isso tem que acabar. Deixa eu só pegar meus remédios e já volto. Bom, tentativa 3 de finalmente chegar aos destinos, né? Vamos ver se agora dá certo. Vamos tentar organizar aqui nosso raciocínio. Bolsa de Tóquio. Nós vimos que a autoridade monetária dos Estados Unidos, que aí vocês viram me chamando, era meu vizinho venezuelano. Eu fechei mal a mochila que eu sempre carrego comigo e um dos meus remédios caiu. E ele estava atrás de mim para devolver o remédio. Gente boa. Voltando, né? Ver se consegue render. Primeiro vamos falar da situação dos Estados Unidos, que foi o responsável pela situação no Japão, que vai impactar nos Estados Unidos. Os mercados estão intimamente conectados. Milton Santos falava sobre isso. A revolução técnico-científica informacional conecta os mercados mundiais, criando uma só rede, né? Rede de fluxos. Gostava muito desse conceito de fluxos e fixos. E ele falava que os fluxos se dão numa velocidade muito maior que os fixos. Não é muito diferente do conceito marxista das relações de produção crescendo numa velocidade maior que a dos meios de produção. E isso cria contradições. Basicamente é o que nós estamos vivendo agora. Os mercados descontrolados facilitam isso. E os mercados podem achar que por ganho do curto prazo, os Estados Unidos vivem por ganho de curtíssimo prazo, essa é uma boa prática. De fato é. Só que a longo prazo, a média eu diria, isso é
catastrófico. É exatamente o que nós estamos vendo, certo? Clinton, vou dar nome aos bois. Começa, na verdade, com Reagan, né? Reagan começa a financiarizar a economia. Ele é o responsável pelo início da desindustrialização dos Estados Unidos. Então, Reagan começa o processo de desmonte da classe trabalhadora e, portanto, da capacidade industrial dos Estados Unidos. Ato contínuo. Clinton inicia o processo de desregulamentação do capital. E aí o outro democrata, Obama, ele termina a desregulamentação do capital, deixando a coisa ao Deus dará, e desregulamentando também os mercados imobiliários, não só mais os financeiros. Quer dizer, com Obama, os especuladores tomaram conta da economia dos Estados Unidos da América, certo? Obama destruiu qualquer capacidade de governabilidade da economia americana. E o que eles estão passando agora é consequência disso. Oh, peraí, gente, eu preciso muito de... Só que acho que essa aqui não tá boa. Não, mas tem algumas sementes. Isso é moringa. Isso é moringa, eu vou ter que levar pro meu sítio. Faz parte importante da dieta das minhas futuras vaquinhas. Mas então, sobre primeiro Reagan, depois Clinton e depois Obama, os mercados financeiros, especulativos de modo geral, né, tomaram conta dos Estados Unidos. O país se desindustrializa, né, na crença de que a história realmente tinha acabado, eles acreditaram nisso. O socialismo acabou. Os idiotas acharam que socialismo se resumia à União Soviética e que Deng Xiaoping ia transformar a China num país capitalista. Erraram feio, erraram rude, certo? Foi um erro de avaliação brutal e deu no que deu. Enfim, os Estados Unidos, nós estamos mostrando isso há muito tempo. Nós temos várias lives, vários vídeos mostrando isso. Então, eu vou resumir bem rapidamente. Estão com a dívida das famílias de 25 trilhões de dólares. A dívida pública de 35 trilhões de dólares. As obrigações não garantidas, que é o dia que eles prometeram para o futuro e não tem como entregar, nos Estados Unidos está na faixa de 218 trilhões de dólares, coisa assim. E os derivativos já passaram 627 trilhões de dólares. Traduzindo, a dívida total dos Estados Unidos é de cerca de 1 quadrilhão de dólares. A teoria econômica, como eu disse, a economia deixou de ser ciência, né? Ela é uma astrologia social e academicamente aceita. Diz que não tem importância tanta dívida, né? Os países conseguem conviver com dívida, principalmente se a moeda de reserva é deles. Então a dívida não importa, para os adeptos dessa teoria. Só que, bom, ela ingessa a economia, né? Porque você não investe, está todo mundo endividado, você não compra. O endividamento impede a economia de girar. Você não compra se for consumidor, você não investe se for industrial ou comerciante. Simplesmente a economia trava. Todo o recurso extra do país
é desviado para o setor financeiro, certo? E além disso, ainda transformaram a saúde num grande negócio. É por isso que uma chapa de raio-x no Brasil custa 10 dólares e nos Estados Unidos custa 170, sendo que os custos são os mesmos. Como é possível uma chapa de raio-x custar 10 dólares no Brasil? Eu sei porque eu tiro todo ano, tenho asma, e custar 170 dólares nos Estados Unidos? Porque não produzindo, eles não produzem, né? Produz cada vez menos, 3 em cada 4 produtos industrializados que eles consomem são importados. Não produzindo, eles aumentam a própria riqueza, elevando o valor dos serviços. Isso aconteceu com a saúde, né? Por isso que as pessoas nos Estados Unidos morrem, não tem SUS, apesar do governo gastar tecnicamente com a saúde muito mais que o governo brasileiro. Os Estados Unidos gastam bem mais de $1 trilhão com Medicaid, que não resolve absolutamente nada. Mas o objetivo não é resolver. O objetivo é transferir enormes somas de dinheiro para o setor das seguradoras, né? Seguradoras de saúde. Lembra, Estados Unidos é FIRE. Finanças, bancos, né? Insurance, que são seguros, exatamente seguros de saúde. E Real Estate, que é setor imobiliário. FIRE, o acrônimo para fogo. Isso são os Estados Unidos hoje. Essa é a economia deles hoje. Então, para aumentar os ganhos, como eles não produzem, eles aumentam o valor do serviço. Deixa eu dar um exemplo. Uma anuidade na universidade, pegar uma universidade boa dos Estados Unidos, vamos pegar Stanford, né? Boa sim, né? Foi que criou o movimento LGBTQ. Ou Columbia, que criou o colorismo. Uma semestralidade, né? Nessas universidades custava 6 mil dólares em 1979, ocasião em que o salário médio era de cerca de 1.400 dólares. Então, considerando o financiamento e tal, era perfeitamente possível um trabalhador colocar os filhos na universidade, né? Sobretudo se ele ainda trabalhasse meio período, aí tava sussa. Agora hoje, uma semestralidade custa 60 mil, 70 mil dólares. E os salários, bom, o salário mínimo dos Estados Unidos é 1.250 dólares. O aluguel é 1.840. Os aluguéis naquela época eram na faixa de 300 dólares. Então, o que aconteceu? O preço dos aluguéis de especulação imobiliária aumentou enormemente, certo? Foi um crescimento espetacular. O preço dos imóveis aumentou bem mais de 10 vezes. O preço da anuidade, do estudo, da educação aumentou bem mais de 10 vezes. O preço da saúde aumentou bem mais de 10 vezes. Enquanto o salário real, ele não aumentou, ele diminuiu. Então você rebaixa o padrão geral dos salários. Isso foi fácil, por quê? Porque eles simplesmente transferiram as indústrias para a China, ou para o México, ou para outra nação asiática. Então o nível geral dos salários nesses 45 anos caiu muito. O custo de saúde, de moradia e de educação foi para a estratosfera. Porque não produzindo mais, eles tomaram a decisão consciente de parar de produzir e transferir as indústrias para outros países. Vou dar um exemplo. Não existe fábrica da Apple. A Apple não produz celular. A Apple manda outros produzir celular. A Adidas não produz tênis. Ela manda outros produzir tênis. A Adidas é alemã. Mas a Nike nunca produziu tênis. Certo? A Nvidia não produz microprocessador. Ela manda outros. Então essa é a situação do capitalismo americano hoje. Eles não produzem nada. Nada. As tais 7 magníficas que estão quebrando, inclusive, se você juntar o que elas produzem num saco, você consegue levar, porque o saco fica vazio.
Elas não produzem nada. O que a Alphabet produz? Né? O que a Google, YouTube, que são da Alphabet, produzem? Nada. Produz absolutamente nada. 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 Não produz nada. Então, a Amazon, o que a Amazon produz? Nada. Pega as tais 7 magníficas, o que a Microsoft produz? Nada. A Intel, também nada. Ah, mas não, ela não faz. Quem faz são fábricas na China ou em outros países. Ela não produz nada. As empresas americanas não produzem absolutamente nada. Certo? Elas vivem de intermediar negócio e para oferir a renda extra, né? Como se fosse feudalismo. É disso que elas vivem. Sabe? É disso que elas vivem. São empresas que chega a ser um absurdo a gente imaginar como. Mas nós falamos sobre isso numa live, sobre a Nvidia especificamente, que elas não produziam nada, que elas supostamente valerem no auge do delírio, elas chegaram a valer 17 trilhões de dólares. Falei, gente, elas não valem porque elas não produzem nada, né? Foi quando eu entrei no radar dos haters. Ué, gente, eu tô esquecendo daqui. Droga. Ah, vou falar pra vocês, hoje é o dia. Errei de novo o caminho. Pra mim, difícil. Eu já tô atrasado. Elas são empresas que vivem de propaganda e de taxa de senhoriagem. Os Estados Unidos há muito exportam leis. Qual foi o último produto Made in USA que você comprou, camarada? Eu falo Netflix, Game of Thrones, NFL, os Estados Unidos, Windows, vídeo no YouTube. Sabe, os Estados Unidos vivem disso. Olha, eu tava na porta da confeitaria e disse pro lugar errado. Os Estados Unidos vivem disso. Eles exportam leis, eles obrigam os países do mundo a adotar as mesmas leis que eles têm de direito autoral, de propriedade, patente, certo? E royalty. E vivem disso, cara. Vivem disso. Se você está assistindo a série americana, se você está assistindo a plataforma americana, e são várias, né? Plataforma de streaming, você está mandando dinheiro para eles. Você está ouvindo Taylor Swift, você está mandando dinheiro para eles. Você está usando Windows, né? Você está usando Android, você está mandando dinheiro para eles. É assim que acontece. Sempre que você compra um produto, qualquer produto, você está pagando a taxa de senhoriagem embutida neles. Esse meu celularzinho, ele é coreano, mas e aí? O Android é da Alphabet. Os programas são quase todos dos Estados Unidos. Então eu estou pagando dinheiro para eles. É disso que os Estados Unidos vivem agora. Deixa eu só comprar o biscoito. O negócio aqui hoje está bem agitado, gente. Hoje, para terminar de, lascar, tava a quitanda lotada de gente. Parece que o mundo resolveu tomar café da manhã lá hoje. Mas eu consegui comprar, tá aqui o leite com café. E aqui tá os biscoitos. Pão de queijo e broa de milho. Bem goiano. Não vou deixar meu irmão com fome porque ele não pode andar, né? Hoje a coisa tá feia. Vamos trabalhar. Então, mas voltando ao assunto. A economia dos Estados Unidos, graças aos liberais, ficou em estado ruinoso. Só os financistas estão ganhando dinheiro nos Estados Unidos, na verdade. O que significa que eles estão extraindo a renda extra de toda a sociedade, não só mais da classe trabalhadora, mas da pequena burguesia, e inclusive de setores da grande burguesia. Nós fizemos um vídeo sobre isso, mostrando como esses fundos de administração de recursos hoje controlam de 40% a 50% das empresas americanas listadas na bolsa. Controlam, não é que tem ação em quase todas.
mas eles controlam entre 40% e 50% de todas as grandes empresas dos Estados Unidos listadas na bolsa. E são pessoas sem nome, sem rosto. Então a luta de classe fica prejudicada, né? Originalmente os bilionários faziam mansões perto do mar para, em caso de revolta, os trabalhadores conseguirem fugir. Mas agora ninguém sabe quem são os proprietários dessas empresas. Ninguém sabe quem administra. Então eles se sentem muito protegidos. Aconteça o que acontecer, eles podem agir nas sombras com a imprensa, com a justiça, né? Eles jogam golfe com os juízes que vão julgar as ações das empresas deles. E ninguém na imprensa denuncia, tanto porque a imprensa é deles, quanto mesmo que houvesse uma imprensa independente, não saberia quem são eles, né? Nós sabemos que a decisão que o Trump tomou depois de tomar um cascudo na orelha, foi depois de jogar uma partida de golfe. Com quem que ele jogou? Ele jogou essa partida de golfe e decidiu por um candidato ultracionista para vice-presidente. O candidato a vice da Kamala Harris também é ultracionista. Então eles nem disfarçam mais. Israel é dono das duas vice-presidências. E tipo assim, como um é um senhor idoso, que Donald Trump é isso, ele é um senhor idoso. Ele fica atacando o Joe Biden pela senilidade, mas o Trump também não é jovem, não, ele está bem mais perto dos 80 que dos 70. Então, né, pessoas em idade tão provecta, ainda mais que levaram a vida igual a do Donald, eles não têm uma expectativa de vida muito grande. E nós sabemos que a cavala, ela tem problemas com o fluido etílico, né? Ela é uma moça amiga dos que prendem pretos, dos que prendem pobres, dos que prendem latinos, apesar de identitarista, né? E amigo do álcool também. Então, os dois têm a expectativa de vida, eu diria, baixa. E os vice-presidentes são sionistas. Como se Israel, entrando pelas beiradas, assumisse o controle dos Estados Unidos. E ainda nessa questão de banqueiros e tudo mais, nós temos o caso da Inglaterra, né? A Inglaterra transferiu centenas de bilhões de dólares do próprio tesouro, comprando o título da dívida americana, e não investiu na sociedade que está em ruínas, muito mais que os Estados Unidos. Resultado, os ingleses se revoltaram. Agora é uma rebelião. Da rebelião para a revolução, a distância é pequena. Então o Ocidente está em chamas, e essas chamas foram causadas por eles mesmos. Eles vão queimar no fogo que eles mesmos plantaram. Se eu disser que acho ruim, eu estou sendo hipócrita, né? E Jesus condenava muito isso. Então, para ser honesto, tenham todos um bom dia. É o máximo de bondade que eu me permito, porque eu realmente gosto de vocês e agradeço a todos. Até mais.